Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 10, que é intitulado A Experiência de Joel. Não, nada, peraí, é isso mesmo. A Experiência de Joel, isso desculpa. Mesmo. E no programa passado, relatando ainda a experiência do Joel, é informado para nós de que ele, como médium que era, ele se locupletava, né, com as reminiscências do seu passado. E quando ele sabe que foi um inquisidor, ele dá até o nome aqui do inquisidor, ele foi e se locupleta com isso e queria saber das outras pessoas que estavam envolvidas com ele, se interessando por isso, né? E ele frisa bem aqui que a partir daí ele começou a não cuidar do verdadeiro aproveitamento do trabalho dele, né? Que seria a tarefa, que é o estudo e a caridade, o trabalho no bem, né? Uhum. E a partir daí ele não ouve a instrução dos bons espíritos, chega a interpelar eles, questionar, dando ordens, quem manda nele era ele, mais ou menos assim. E perdendo um tempo, relatado por ele mesmo, ele diz que perdeu um tempo enorme, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do seu tempo. Falamos sobre isso, citamos o livro Educandário de Luz, e que esse tempo disperso aqui, ele devia ir para as bibliotecas, porque não tinha computador, não tinha nada. É bem lembrado. Hoje em dia é mais rápido, mas internet. ele devia viver Eu acho que se fosse hoje, ficava mais engolfado ainda, porque a facilidade do que está na palma da nossa mão, né? Mas esse é o perigo, mas ele né? tinha que se deslocar para a biblioteca tem horário, então, e nisso ele foi perdendo tempo. Nós citamos o livro Educandário de Luz, uma obra muito boa, excelente, que é orientação para o funcionamento correto de um centro espírita, né? Orientações do Dr. Bezerra, Emmanuel, nos dizendo. E aí, nesse livro, nós citamos que os espíritos recomendam realmente o estudo, o esclarecimento sobre a vida, sobre a nossa casa, que é a Terra, sobre o universo. Tudo aí é importante. O problema é a gente não direcionar isso para o Evangelho de Jesus, para a questão moral, que é o que nos interessa, que é o que vai nos valer na nossa desencarnação, né? E aí, mais adiante, ele diz que evitava, né, tudo isso que é relacionado ao estudo e ao trabalho, e ele diz que até tinha um projeto de um ambulatório que começava a nascer, e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, que ele não participava. Só 2 por semana, que ele citou aqui, terça e sexta. E ele não participava. Ele não procurava não participar, porque se incomoda, né? Quando a gente estuda o evangelho, que a gente quer esconder de nós mesmos o que a gente está fazendo de errado, a gente procura não estudar. É isso que está a minha mensagem aqui. E aí nós vamos continuar a partir daí. Nós estamos no parágrafo 21. No início dele, né? No início. No início, né? Aí ele continua assim: mas qual eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos. Então aí está uma diferença muito grande. As reminiscências, quem consegue ter as reminiscências assim, na sua memória, na sua retina, lembrar do que foi, e não se satisfazer daquilo, porque aí você foi uma autoridade e tal, e você se diz, eu fui isso. Então parece que você voltou a ser aquilo. Porque aquilo não está trabalhado dentro dele ainda. Ele não trabalhou isso direito. E aí
ele esquece o que ele é atualmente a tarefa. Nós até falamos nisso, do perigo da recordação de existências passadas. Daí o bendito véu do esquecimento que Deus nos coloca. Está lá no Livro dos Espíritos, respondendo a Allan Kardec. Os Espíritos disseram da necessidade desse véu do esquecimento. Continuando. É que você parou antes do E. Antes do E, né? E aí eu me perdi. Então, vou voltar. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos, para com os necessitados do mundo, e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o fato dele poder lembrar, ele veio preparado para isso, o corpo preparado para isso, né? Médio que ele era. De ele ter a permissão de Deus de lembrar as reminiscências, é para que ele reconhecesse o erro do passado e trabalhasse por se melhorar. Como é que a gente trabalha por se melhorar? Como é que o Evangelho orienta, né? Fora da caridade não há salvação. E dessa caridade, que é a indulgência, a beneficência e o perdão, entra também a beneficência, a beneficência no sentido de ajudar aqueles que estão passando por expiações, por situações dolorosas, né? Reconhecendo ali que se nós estivéssemos no lugar dele, queríamos receber também a mesma coisa. Isso exercita o espírito, isso é o exercício da alma, isso que ele não fez. Isso que ele não fez. Ele é o exemplo da parábola dos talentos. Ele recebeu o talento, né? Aliás, todos os médiuns aqui que nós estudamos até agora representam, como nós também, né? Na nossa vida, muitos de nós, ao desencarnarmos, vamos ver que alguns dos talentos que nós recebemos, nós, de alguma maneira, não usamos ele a benefício nem próprio, nem para o outro, né? Nem ao bem do próximo, porque foi justamente o que Joel fez. Ele, com essa especificidade de mediunidade na questão das lembranças do passado, era para ajudar as pessoas nas dificuldades dela, porque ele pôde, como a gente viu, eu acho em alguns programas atrás, ele vendo a situação da pessoa, né, aflitiva de uma pessoa, ele podia orientar, porque ele poderia ver se era uma obsessão, se era só um caso realmente físico, não é, alguma doença kármica, mas não tinha interferência espiritual. Então, essa mediunidade dele ia facilitar muito. Imagine no ambulatório, não é? Pessoas que iriam lá se socorrer, iam receber uma orientação correta, e foi justamente o que ele não fez. Ele e eu fico pensando aqui, porque não é possível que ele não tenha, nas lembranças que ele teve lá da época da Inquisição, como é que ele pôde não querer ajudar as pessoas que talvez ele tenha prejudicado? Não é? Aí a gente vê o quanto que nós, né, a nossa rebeldia é imensa. Não é? O Emmanuel, depois eu até separei para a gente ler, realmente o céu começa dentro da gente e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Porque ele estava... É o Emmanuel. Não, é o Emmanuel que coloca no livro Justiça Divina. Tá. Então, ele poderia, né, ele deveria, com toda a lembrança, né, de quem, porque a gente não prejudica as pessoas diretamente, às vezes a gente prejudica indiretamente também. Então, uma época inquisitorial, que a gente sabe que houve muita dor, muita aflição, houve muito crime. Como é que ele conseguiu, ao invés de, puxa, se eu fui aquela pessoa, eu devo ter prejudicado? Claro que deve ter prejudicado, talvez não direta, mas indiretamente. Agora é minha vez de ajudar. Mas a nossa rebeldia, a nossa vaidade é tão grande, né? E no caso do nosso amigo Joel, ao que parece, o poder e a vaidade ainda estavam muito enraizados dentro da alma dele. Porque quando ele se lembrou
né, dessa existência como Monsenhor Alejandro Pizarro, ele pode ter se sentido novamente com poder, e aí ele ainda traz isso muito arraigado dentro dele. Ficou difícil para ele, né, saber lidar com esses sentimentos de poder, de vaidade, e ele acabou, né, vamos dizer assim, morando novamente lá no passado. Ele passou a não viver a vida presente. Ele só se interessava pelo passado, né? Como a dizer para ele mesmo, aquilo é que era uma encarnação boa. Isso aí tá. Aquilo é que era, naquela situação é que eu gostava de estar. E aí ele botou a mente dele lá para trás. Olha, Allan Kardec, na questão 111 do Livro dos Espíritos, onde ele coloca uma ordenação, né, da categoria dos espíritos. Na questão 111, ele fala da classe de espíritos superiores. E nesse item ele fala assim, característica de espíritos superiores, ele diz assim, é que eles reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então ele reúne essas coisas, a ciência, a sabedoria e a bondade. Para você reunir a ciência dentro de si, o conhecimento, você reúne a sabedoria e a bondade, você está colocando todos os acontecimentos relacionados ao Evangelho, ligados ao Evangelho de Jesus. E mais adiante ele diz assim, os espíritos superiores afastam-se daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, pela influência da matéria, fogem à prática do bem. Então, só a curiosidade que impele, e é só isso, eu só quero saber. E ele, mais ainda, porque ele é médium, ele está sentindo, é diferente. Quem não é médium de tarefa, né, não tem essa sensibilidade que ele tem, pode também ter essa curiosidade doentia. Aí é que a gente tem que colocar o comportamento do Joel na nossa vida. Nós que na grande maioria não temos essa sensibilidade toda. Graças a Deus. E eu particularmente falo graças a Deus também, mas não temos, mas a gente pode observar os nossos impulsos do dia a dia, aonde a gente está direcionado a fazer, a se completar com as informações, a ver. No caso dele aqui foi a Inquisição, a questão da Espanha. Então você fica muito, né, naquilo, e aí? Só por conhecimento, para nada? Como é que você relaciona aquilo com o Evangelho de Jesus? Como? Por exemplo, você vai ver um filme sobre a história romana, o Império Romano, né? Muita gente gosta muito e tal, pesquisa como é que funcionou, como é que começou, como é que foi, como é que não foi, os imperadores, quem foi, quem não foi. Mas a gente tem que relacionar o Império Romano com o ensinamento de Jesus. Será que está aí, na hora da gente pesquisar, será que estávamos lá? O nosso comportamento, como é que a gente faz? Será que a ferocidade continua em nós? Não é? O império conquistado com muito sangue, muita morte, muito sofrimento? É isso que ele está relatando aqui, não é? Uhum. E o véu do esquecimento, só lembrando a importância, né, está na questão 393 do Livro dos Espíritos, para a gente sempre lembrar disso, quando Allan Kardec pergunta, está aqui, 393, 392, desculpa, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta, não pode o homem nem deve saber tudo, Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. É exatamente o que está acontecendo com Joel. O véu dele foi um pouquinho assim, aberto, vamos dizer assim, né? E ele ficou ofuscado. E a resposta termina, esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Por quê? Ele tem o livre-arbítrio. E pelo que ele aprendeu, pelo que ele conquistou de aprendizado, ele vai utilizar o livre-arbítrio no bem ou não. Né? Uhum. Então, continuando mais um pouquinho. Isso. Se eu souber onde a gente parou. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Então, ele está dizendo que
A expectativa, quando ele diz assim, a expectativa dos abnegados amigos, ele está falando dos guias espirituais, Sim. daqueles que pacientemente nos acompanham o tempo todo. No capítulo do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos, Allan Kardec coloca, muito interessante, ele fala, uma mensagem de Santo Agostinho, São Luís e Santo Agostinho. É na questão 495. Ele diz, a pergunta é a seguinte: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então o Joel está rebelde aos conselhos. Será que os espíritos protetores do Joel o abandonaram? A resposta dos espíritos de Allan Kardec é a seguinte: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Porque junto com Joel, com certeza tinha aqueles espíritos inferiores que não queriam que o trabalho dele tivesse sucesso. Com certeza, inimigos lá da Inquisição. Inclusive esses, né? Inclusive esses. E aí, na extensão da resposta, os espíritos têm a primeira parte da resposta, depois tem a segunda, que é muito bonito, falando de que, num pedacinho que nos interessa mais, os espíritos dizem assim, que é Santo Agostinho e São Luís, a resposta. Se vós conhecesseis bem essa verdade, a verdade de que vocês nunca estão sozinhos, vocês estão sempre acompanhados de bons espíritos. Quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas quantas vezes no dia solene, né? Aí ele continua a resposta, né? E ele diz assim: estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então ele pede para a gente sempre ter pensamento, a consciência de que estão sempre bem acompanhados. Basta a gente ter a ligação com eles. Eu também lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o item 4, a missão dos espíritas, se o nosso amigo Joel tivesse lido um pouquinho, né, tivesse tido a vontade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com mais afinco, aqui tem uma mensagem do Espírito Erasto, que ele fala justamente isso, que nenhum de nós está desamparado. Ele, no segundo parágrafo, ele fala assim: as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, que o título desse item é a missão dos espíritas, médios de tarefa ou não. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos. Foi isso que ele não fez, porque o que ele queria era só ficar pesquisando do passado, a vida dele e a dos outros. Os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. E aí ele vai falando mais um pouco em um outro trecho interessante que eu achei, esse aqui. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e das charruas evangélicas. Então, engana-se aquele que dentro, né, da doutrina espírita, como trabalhador, que não vai ter dificuldades, que não vai ter problemas, e que a gente não encarnou, como o Erasto está colocando aqui para nós, principalmente os espíritas, que somos aqueles, não é, que estamos trazendo ao mundo a ideia da imortalidade, a ideia que foi esquecida lá de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a imortalidade, sobre a reencarnação. A gente não está aqui a passeio, nenhum de nós,
não é? Principalmente aqueles que nos dedicamos ao trabalho, à tarefa, não é trabalho, né? A tarefa da disseminação do espiritismo. E então que a gente fique atento, porque realmente é como Erasto diz pra gente. A gente veio a trabalho e algumas vezes a gente vai ter que renunciar a certos prazeres em prol da doutrina, para que, não é, a mensagem de Jesus possa chegar a mais corações. Lógico, nenhum de nós temos a pretensão de curar, de salvar as pessoas, mas nós temos a obrigação de levar a mensagem de Jesus na sua mais íntegra, né, pureza. Sem deturpação, coisa que com certeza a gente já fez aí no passado. Agora estamos aqui novamente no cenário do mundo para poder falar a mensagem de Jesus de maneira correta, sem achismo, sem as nossas traduções incorretas. Então, a gente está aqui para trabalho. E aí o nosso amigo Joel, infelizmente, ele preferiu o prazer de ficar ali só manuseando os livros e lembrando do passado, como ele vai dizer daqui a pouco, das pessoas que ele começou a querer também fazer fofoca da vida dos outros. Olha lá, olha como é que ele ainda, né, se perturbou mais ainda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, Allan Kardec coloca na parte Instruções dos Espíritos, assim, o advento do Espírito de verdade. Advento é chegada, né? Chegada do Espírito de verdade, que é Jesus. Ele diz assim, é a mensagem do Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então, filhos de Israel, como diz Gesiel no livro Paulo Estevão, Israel é a humanidade inteira. Filhos transviados somos todos, quase todos nós, transviados no erro, né, nos erros. E ele veio trazer a verdade, dissipar as trevas da ignorância, através do conhecimento. E mais adiante ele diz assim, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias morais, né, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai. Espíritas, mais adiante ele diz, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Por quê? A gente tem que se instruir para saber como é que ama. O que é amar? Como é que a gente vai saber, não é? Então essa mensagem do Espírito de Verdade está bem do exemplo do Joel e serve para todos nós, né? Isso. Só mais um trechinho, Tereza, dá tempo? Somente procurei. Somente procurei, que eu não achei. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Então, aqueles que se locupletavam com ele na mesma satisfação desde o pretérito, ele se ligou. Então, é aquela ligação, é o livre-arbítrio. É aí que a questão real do livre-arbítrio que mora no nosso pensamento, naquilo que a gente escolhe. Só que depois tem as consequências, não é? Ele resolveu, o que ele está dizendo é que ele largou o espiritismo, não é? Largou a doutrina espírita, a tarefa que lhe cabia nessa encarnação como Joel, e voltou, não é? Infelizmente, a reviver todo o passado, que a gente sabe que, infelizmente, principalmente nessa época inquisitorial, não é isso em qualquer lugar, não só na Espanha, mas em todos os lugares onde aconteceram os tribunais de Inquisição, havia muita fofoca, com certeza muita calúnia, e ele de alguma maneira ainda se comprazia, porque nessa questão de querer buscar quem era, quem foi, o que fez, né? Com certeza ainda eram tendências que ele trazia lá dessa encarnação como Monsenhor, não é? Mas chegamos ao final de mais um programa, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 10 do livro Os Mensageiros, a experiência de Joel.
Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos os ouvintes. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.